E aí, pessoal, nos encontramos novamente para continuar falando sobre o surgimento do Estado moderno da democracia. Nós falamos aí na nossa última videoaula que o Estado Nacional moderno ele nasce do aperfeiçoamento do Estado absolutista, ou seja, continuamos com a mesma organização territorial, nós temos aí a questão do monopólio da violência, do monopólio da tributação, só que nós temos o aperfeiçoamento da organização administrativa desse Estado, ou seja, de uma burocracia permanente. Mas por que surgiu uma burocracia permanente? Precisava administrar toda a estrutura estatal. Como que nós vamos administrar essa estrutura estatal? Primeiramente, né, a cobrança de impostos, né, que o Estado impôs à população, ela gerou uma série de demandas, né, para esse mesmo Estado. Ou seja, eu estou pagando impostos, mas eu não tenho nenhum retorno com relação aos impostos. É isso que acontecia no Estado absolutista. Ou seja, a nobreza, o clero absorvia toda a tributação, principalmente da burguesia, né, que estava se consolidando no capitalismo industrial, e não tinha nenhum retorno para a população em geral, os artesãos, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários e os camponeses, e nem para a burguesia. Então, esse grupo passou a demandar direitos. E essa demanda de direitos está na raiz da democracia moderna. Isso que a gente tem que entender. Com base em que foi feito os estudos sobre democracia moderna? Vai lá, produção, traz aí para mim. Base o quê? Aqui nós temos nossa base teórica, né, para discutir a democracia moderna. Está aqui, Democracy, ou Democracia, em espanhol lá, Democracia. Então é um livro também, Charles Tilly, novamente, que eu falei que é a base, né, que eu utilizo para discutir essas questões. Então o Tilly ele vai tratar nesse livro, Democracy, as bases de construção da democracia. Então ele fala isso. A sociedade civil ela também foi se aperfeiçoando, não só o Estado, né, principalmente pelas demandas da elite econômica. Então a gente tem uma elite econômica que demandava, uma parcela da população livre também que demandava o quê? Direitos e liberdades. Então a gente faz o seguinte, do Estado moderno surge a democracia moderna. Então isso é que a gente tem que perceber. Então nós estamos falando de uma democracia moderna aqui, que não é a democracia grega, né? A democracia grega, ela é um outro modelo de organização política também. Está aqui, né, a forma como era discutida as questões políticas, as demandas, né, da população que era para os cidadãos, né, uma demanda que seria uma demanda de cidadãos livres, uma demanda bem seletiva da população. Então não é esse modelo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um novo modelo de democracia, em que a escala territorial é muito maior, que a escala populacional é muito maior. A questão demográfica ela interfere muito quando a gente fala de democracia moderna, porque os estados são grandes, a população é muito grande. E aí surge a democracia representativa, depois a gente vai estudar os sistemas representativos para mostrar isso, surge a democracia representativa para tentar absorver a demanda dessa população. Quem que vai falar dessa diferença? Eu trouxe aqui para vocês esse, Giovanni Sartori, um cientista político italiano, que ele faz uma comparação entre a democracia grega e a democracia moderna. O que ele faz a comparação? Ele diz o seguinte, a democracia grega é como se fosse uma jangada, em termos de tamanho e em termos de complexidade. Então aqui, ele falou aqui, ó, democracia grega é isso aqui, uma jangada. E a democracia moderna? Ele falou, a democracia moderna é como se fosse um barco a vapor. Então isso que o Sartori está no texto aí que eu deixei para vocês aí no AVA, né? Vamos ler o texto. Então lá ele fala o seguinte, olha, em termos de escala e em termos de complexidade, são duas formas de democracia bem diferentes, né? Qual que é a herança? A herança é a própria nomenclatura de pensar, né, do poder do povo, né, nos rumos, na direção, nas decisões, né? Então é nesse sentido. Mas em termos de complexidade é bem diferente. Então como que a democracia moderna nasce segundo Tilly? A democracia moderna nasce porque a população ela é expoliada de impostos, mas ela demanda o quê? Em contrapartida do Estado? Direitos civis e direitos políticos, o que não ocorria no absolutismo. Por isso as grandes revoluções, as revoltas, né, da elite econômica que coopta, né, as outras parcelas da população. Por quê? Porque a demanda por direitos. Direitos civis, né, aqui está escrito aqui nos direitos civis as liberdades civis, né,
o que o Estado pode proporcionar para a população, as cidades crescentes, né, quais as políticas de modernização da cidade, saneamento, saúde, questão educacional. Então, e aí vai aumentando as demandas da população em relação ao Estado. E aí a questão intelectual emergente nesse período. E os direitos políticos, que é o direito de quê? De participar das decisões políticas, que era a demanda dessa elite ascendente. E aí dentro desses direitos está incluso, né, que nós já falamos sobre isso, vamos repetir, a questão das liberdades. Liberdade civil, liberdade religiosa, né, que antes era restrita, né, basicamente nos estados absolutistas, aquilo que era definido pelo Estado, que a igreja era ligada ao Estado. A liberdade política, a liberdade de escolher seus representantes, não mais aquele que era baseado na tradição, né, na sua vontade absoluta. E a liberdade econômica, que é a que a burguesia mais queria, menos cobrança de impostos, as relações privadas de trabalho. Então, no capitalismo industrial ascendente, a questão da liberdade econômica, liberdade política estava bastante atrelada. Inclusive, e a liberdade civil, que era uma demanda geral, né? Liberdade de pensamento, liberdade de locomoção e daí por diante. Então, a democracia moderna, então, ela está vinculada ao Estado moderno. Então, eu posso afirmar, segundo as leituras do Tilly, que não existe democracia sem Estado. Então, isso é uma questão fundamental que a gente pode estar aqui colocando para vocês agora. Então, a democracia moderna, ela nasce no Estado moderno como uma demanda da população por direitos civis e direitos políticos, as liberdades gerais de pensamento, de ir e vir, liberdade religiosa e também as liberdades políticas, né? A liberdade de escolha de representante, de ter suas demandas atendidas pelo Estado. E isso tornou o Estado muito mais complexo. Então, uma população complexa, uma sociedade civil engajada em demandas sociais e políticas, uma organização burocrática extremamente grande, funcionalismo público, meritocracia. Então, aí a gente torna o Estado muito mais complexo. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho dessa organização do Estado. A gente vai falar formas de Estado, formas de governo, a questão dos sistemas representativos, sistema eleitoral. Então, tudo isso faz parte da complexidade desse Estado moderno ascendente, que é o nosso Estado até os dias atuais. Beleza, pessoal? Depois a gente vai falar nas próximas aulas sobre esse sistema. Valeu, um abraço!